Para falar sobre esse assunto, nós convidamos para conversar ao vivo conosco o doutor Alexandre Naime, infectologista. Doutor, uma boa tarde ao senhor. É preciso lembrar que mesmo com o avanço da vacinação, ainda existe a transmissão, inclusive, entre variantes, né? Eu quero dizer, como a Omicron, né? Uma boa tarde, bem-vindo aqui ao TN1. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde a todo mundo que está ligado no TN1. Na verdade, nós ainda estamos vivendo uma situação de alta transmissibilidade da Covid-19, principalmente por conta da predominância da variante Omicron, que é um vírus que tem mais chance de transmissão quando comparado às outras variantes que nós tínhamos. Então, neste momento, durante essa última semana, nós tivemos, em média, no Brasil, cerca de 87 mil casos novos por dia. Então, a cada dia, pelo menos 87 mil pessoas se infectando. Isso são casos oficiais, sabendo que existe um grande número de subnotificação e ainda uma média móvel de 733 óbitos por dia. Apesar desses números serem menores do que a gente já viu durante a transmissão da Omicron, final de janeiro, começo de fevereiro, nós tínhamos quase 200 mil casos por dia. O número de óbitos chegou a 1.000, ultrapassou a faixa dos 1.000 óbitos por dia. Apesar desse cenário agora estar melhor, nós justamente não podemos abrir mão das medidas de prevenção e gerar eventos que causem aglomeração, porque isso pode representar exponencialmente um maior risco de transmissão, com o aumento do número de casos novos e, eventualmente, pessoas que, infelizmente, evoluem para a Covid grave, precisando de internação, e algumas delas, infelizmente, também evoluindo para óbito. Bom, para você que está ligado com a gente a partir de agora, nós estamos conversando com o infectologista Alexandre Naime, também é professor da Unesp de Botucatu. E o senhor acredita na possibilidade de uma nova onda de Covid-19 depois do Carnaval, como a que aconteceu no fim do ano passado? Infelizmente, Cassiano, nós já aprendemos que esses feriados acabam sendo eventos super disseminadores. O que são os eventos super disseminadores? São justamente oportunidades onde as pessoas acabam fazendo reuniões entre familiares, entre amigos. Todos nós estamos cansados, estamos exauridos depois de praticamente 2 anos de pandemia, evitando esse tipo de evento que causa aglomeração. Então, veja que durante as festas, durante o Natal e o Ano Novo, entre 2020 e 2021, e depois, subsequentemente, o Natal e o Ano Novo entre 21 e 22, nós tivemos logo depois de 10 a 14 dias, picos em relação ao aumento do número de casos e, infelizmente, depois também de internação e óbito. Então, a gente pede à população que nesse esforço final, nós estamos cada vez mais avançando com a vacinação, cada vez mais a doença Covid tem se tornado mais leve por conta exatamente do avanço da vacinação, que as pessoas dentro de uma racionalidade evitem aglomerações com excesso de pessoas, que promovam o distanciamento social quando eventualmente irem a restaurantes, irem a barzinhos, para que não haja um excesso de transmissão e a gente perca todo esse início de queda, esse início de controle que nós começamos a ver contra a variante Omicron nessas últimas semanas. E para quem já está viajando ou vai pegar a estrada, a recomendação é manter os cuidados básicos como o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social. E uma pergunta também sobre o Carnaval, que é um período em que tradicionalmente muitas pessoas acabam consumindo bebidas alcoólicas, exagerando até um pouco, passando da conta, até por causa desse calorão que está fazendo aqui na nossa região. De alguma maneira, essa ingestão de bebida alcoólica abaixa a nossa imunidade, doutor? Pode ser prejudicial em caso de contaminação também, se a pessoa acabar contraindo o novo coronavírus depois de ter uma noite regada a muito álcool aí, possivelmente? O que a ciência orienta, Cassiano, em relação ao álcool, é a moderação, porque o álcool em excesso ele vai levar a um risco aumentado
de transmissão da Covid, porque as pessoas acabam perdendo aquela olhar mais atento em relação às medidas de prevenção. Quando a pessoa já está alcoolizada, ela vai usar menos máscara, tende a manter menos o distanciamento social, a abraçar pessoas, a confraternizar. Esse é o comportamento. Então, isso leva, obviamente, ao maior risco de transmissão. A ingestão do álcool por si própria, uma intoxicação aguda, ela não deprime o sistema imunológico tão rápido a ponto de deixar a pessoa mais suscetível, mas ela deixa, infelizmente, a pessoa menos atenta às regras de prevenção. Então, o que a gente pede é moderação, e isso não só em relação ao consumo do álcool, mas também em relação às atividades que nós vamos ter nesse feriado. É possível, por exemplo, levar a família num parque, num local onde tenha piscinas ou local de recreação, desde que os núcleos familiares fiquem entre si, e aí, obviamente, se você está no núcleo familiar estável, não precisa usar máscara, ambiente aberto. Agora, se você, por exemplo, vai num restaurante, você vai num shopping, você vai em algum lugar que tem outras pessoas, evite estar próximo de outras pessoas sem uso de máscara, ou, se fizer, faça com um distanciamento adequado. Com isso, a gente consegue ter o mínimo de diversão, o mínimo de lazer durante esse feriado e diminuir bastante o risco de transmissão. O Tem Notícias bateu um papo com Alexandre Naime, infectologista e professor da Unesp de Botucatu, e a gente agradece ao senhor pela conversa sempre informativa e deseja também um bom fim de semana prolongado ao senhor e à sua família. Muito obrigado, Cassiano. Estou aqui de plantão nesse feriadão de carnaval e desejo a todo mundo um ótimo carnaval e um bom trabalho para vocês aí do TN1. Carnaval com responsabilidade. Muito obrigado. Bom trabalho. Já que a gente está falando de